Fala, Otaviano, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar o nosso capítulo 10, Condições da População Indígena e Negra na América. Esse capítulo, gente, ele é muito curtinho. Eu tinha combinado com vocês de trabalhar o 10 e o 11 essa semana, mas eu acho melhor não. Eu fiquei pensando melhor, eu acho que ia ficar muita coisa, vamos com calma. Se na frente a gente sentir que não vai dar tempo, eu dou um jeito e a gente resume mais, não sei o que a gente faz. Mas vamos ficar essa semana só no 10 mesmo, ainda mais que semana que vem vocês vão ter que estudar para a prova, né? Da outra semana, então vamos focar só no 10, tá? Sobre o 10, gente, a gente vai falar sobre pontos da população indígena e da população negra durante esse século XIX, que estavam ocorrendo as independências, que a colonização também ainda estava em vários estados, né? E tudo mais. Pessoal, muito do que a gente vai falar hoje aqui a gente já falou desde o ano passado até esse, tá? Mas então, a gente vai trabalhar uns pontos muito especiais para a gente entender a história desses dois grupos étnicos de hoje em dia, esses dois grupos raciais, né? Sobre a população indígena, o que a gente pode falar sobre ela, né? Tem um ponto que é o ponto da globalização quando a gente analisa essas populações nativas de hoje em dia, tá? E qual que é o ponto? O que é a globalização? A gente já falou sobre isso. É justamente a conexão do mundo, né, em uma como é que eu posso dizer? É a conexão do mundo inteiro de uma maneira bem rápida, né? Então, nessa conexão, as culturas se misturam, né? E isso tem os pontos positivos, mas também gera alguns pontos negativos. Quais seriam os negativos para o caso da população indígena? Seria justamente essas misturas de culturas nativas e ocidentais que acabam, como posso dizer, gente, passaram, que acabam destruindo a tradição nativa cultural. Como assim? Lembra que ano passado, quando a gente falou sobre colonização do Brasil, a gente falou sobre expansão da fé católica? Em que a Igreja Católica tinha como objetivo catequizar o índio porque ela estava cada vez com menos fiéis? Então, essa, esse processo de catequização influenciou fortemente um processo de aculturação. E o que é a aculturação? É a mistura entre culturas. Isso a gente falou no passado. Agora, essa mistura entre culturas não foi feita de uma maneira pacífica. Não foi feita com trocas culturais entre os dois grupos. Não teve o mesmo peso. E sim, foi uma troca forçada. Foi uma mistura forçada, na verdade. Em que a cultura europeia, a cultura católica, acaba sendo inserida para esses nativos de modo obrigatório, de modo forçado. E eles não têm outra alternativa a não ser se adaptarem à nova ordem que estava em vigência naquele momento, que é a ordem da colonização, da mentalidade europeia e tudo mais. Caso contrário, eles poderiam sofrer até mais com esse processo de dominação que sofriam. Logo, esse processo de aculturação, com o passar dos séculos, foi se intensificando e, por causa disso e do olhar europeu sobre as culturas nativas, essas culturas nativas foram sendo destruídas. E, para sobreviver, elas tiveram que se adaptar. E hoje em dia, quando a gente pega a globalização, a gente vê que esse fenômeno de aculturação ele é muito presente ainda. Tanto que muitas pessoas já se acostumaram, já normalizaram a entender que, tipo, o índio não, o índio é só aquele que vive dentro da mata. Se o índio sai da mata, sai da floresta, ele não é mais índio, ele é uma pessoa como todos nós, né? Entre aspas. E isso é extremamente negativo de se afirmar, né? Não é porque aqueles nativos no início tiveram que passar pela aculturação e hoje em dia não é mais o caso, né? Mas se povos nativos escolhem, decidem incorporar culturas
ocidentais e tudo mais no seu modo de vida, isso não significa dizer que eles perderam a sua identidade de povos nativos, a sua herança cultural. Tá? Isso é um ponto muito delicado quando a gente vê principalmente as políticas públicas hoje em dia quanto aos povos indígenas brasileiros, por exemplo. Tá? Então, esse contato daqueles povos lá atrás com os europeus gerou esse processo de aculturação. E quando a gente fala de religião, ocorreu também um sincretismo religioso, em que as religiosidades nativas vão se misturar e se confundir muito com as características da religião cristã, da religião católica. Tá bom? E da mesma maneira que eu falei agora sobre os povos atualmente que procuram, que escolhem por si mesmos, né, incorporarem características culturais ocidentais, né, ao mesmo tempo que eles buscam também manter a sua identidade, a sua tradição e tudo mais, isso tudo mostra para gente que esses povos eles não são passivos nesse processo, pelo contrário, eles são ativos. Eles escolhem como eles vão incorporar. Isso pensando hoje em dia. Naquela época era mais difícil porque era uma relação de dominação que eles sofriam. Hoje em dia não é mais o caso, apesar de existirem muitos problemas ainda. Então, dá uma lida nessa página 215 aí do livro de vocês para entender como funciona essa autodeterminação, essa autonomia desses povos nativos, para a gente poder discutir no Zoom, que vai ser um debate bem interessante para a gente. Tá? Aqui a gente fala sobre a escravização dos povos indígenas que foram bastante questionadas e dificultadas pela Igreja Católica, e isso a gente falou no passado. Quais foram as alternativas para você substituir a mão de obra indígena, a mão de obra escrava indígena? No caso da América Espanhola, a gente teve muito trabalho compulsório, aquelas relações de trabalho, em que os índios eram sorteados para trabalharem um tempo e depois voltavam, né? Eles iam trabalhar nas minas e voltavam para a sua tribo e um outro grupo indígena ia, enquanto que havia um outro modo em que esses grupos de indígenas iam trabalhar nas plantações em troca da catequização também, ou seja, era uma alternativa ao trabalho escravo. Você conseguia utilizar o trabalho indígena de forma compulsória, de forma forçada ainda, mas que não era qualificado como um trabalho escravo naquele momento. E se você ainda tinha a opção de utilizar a escravização do negro africano, que não era questionada pela Igreja Católica e, pelo contrário, era inclusive impulsionada pela Igreja. Tá? Isso a gente já falou no passado. Agora, quando a gente fala da criação dos Estados Nacionais, ou seja, dos Estados Nacionais, né, de hoje em dia, vão se desenvolvendo no campo científico novas áreas do conhecimento que buscam justamente estudar esses povos nativos. Uma dessas áreas é a antropologia. E a antropologia é o estudo do ser humano. Né? E o que os antropólogos faziam no início da antropologia? Eles fazem isso até hoje. Né? Eles vão estudar esses povos nativos fazendo trabalho de campo, vivendo com esses povos, buscando interferir o mínimo possível para não afetar a pesquisa deles e buscar compreender. Né? Contudo, quando essa antropologia nasceu, no século XIX, a visão desses pesquisadores já era uma visão etnocêntrica. E o que é etnocentrismo? Né? Significa justamente você colocar no centro do debate uma etnia. Ou seja, você analisa o outro pensando que uma determinada etnia está em cima e as outras são inferiores. Então, se você é um antropólogo europeu que vai estudar uma tribo indígena lá no Oceano Pacífico, e você vive com eles lá durante um tempo, e você está tendo essa visão etnocêntrica, por que você está dizendo? Essa tribo que eu pesquiso aqui hoje, ela é uma tribo muito pouco desenvolvida para os padrões europeus, ela é uma tribo muito atrasada, o líder é como se fosse o rei, por aí vai. Pensando, você vai analisar, né, você vai pensar essa tribo sob o ponto de vista europeu. É isso que seria dizer que você está tendo uma perspectiva etnocêntrica. Você está analisando o outro não pelo que ele é, mas pelo que você acha que ele é.
No século XX e nesse século agora, o XXI, nós temos a visão do relativismo cultural, que é justamente o contrário, que é você buscar estudar essas sociedades da maneira como elas realmente são, e não ter preconceito, desenvolver noções pré-concebidas sobre o que eles são. Né? Você ter a empatia, né? Não é nem esse nome, é você praticar a alteridade, que eles falam. É você se colocar no lugar do povo que você está analisando, que você está estudando. Você aprender de uma forma sem preconceito mesmo, sem aquela visão de que eles são um povo atrasado, eles são um povo inferior. Não, porque eles não são. São apenas culturas diferentes. E você ter essa preocupação em mente é justamente o que o relativismo cultural traz para a gente. Tá? Contudo, voltando agora para o século XIX, por causa dessa perspectiva etnocêntrica que via os índios, os nativos, né, como povos inferiores numa escala da evolução, imagina que há uma escadinha, né, com degraus. Então, aqui embaixo estariam os povos totalmente bárbaros, digamos assim. E aqui estaria a civilização europeia. No meio estariam os indígenas, de acordo com essa visão da antropologia do século XIX, essa visão etnocêntrica. Tá? Então, por eles serem considerados povos inferiores, os governos, né, as administrações de estados, eles tinham duas possibilidades baseadas nessa visão preconceituosa. A primeira, você branqueava a população, eliminando esses povos nativos a longo prazo, tá? E a outra é você incentivava a mestiçagem, a mistura entre etnias para enfraquecer as identidades nativas. São duas maneiras diferentes de você acabar com esses povos atrasados que essa visão preconceituosa achava, né? Mas uma não anula a outra. Então, essas duas possibilidades vão andar muito juntas no início do século XIX, até o meados do final também. Tá? O Brasil ele viveu uma coisa parecida durante a Primeira República, que era uma coisinha chamada de darwinismo social, que não tem nada a ver com as ideias do darwinismo, do Charles Darwin. É um nome que eles tiraram só para dar credibilidade, mas não tem relação nenhuma. Mas isso a gente fala no ano que vem. Tá? E esse é um compilado geral sobre a população indígena. No caso da população negra, muito disso aqui a gente já falou. Basicamente tudo a gente já falou, desde o ano passado para cá. Vamos só relembrar. Como eu falei agora há pouco, a população negra na América, a população negra africana, foi escolhida para ser escravizada, né? Na época da Idade Moderna, das colonizações e tudo mais, inclusive com o incentivo da Igreja, que dizia que o continente africano era um continente amaldiçoado, de acordo com a religião, e esses negros, para eles poderem obter a salvação após a morte, eles teriam que pagar durante a vida. Né? Então a escravidão, pelo contrário, seria até benéfica, como a igreja afirma naquele momento da história. Hoje em dia, felizmente, não é mais isso. Né? Pelo amor de Deus. Além disso, nós temos, de um ponto de vista religioso no Brasil, a questão do sincretismo, a mistura entre religiosidades, tá? No caso, as religiosidades de matriz africana e o catolicismo acabam gerando o candomblé e a umbanda, no caso das religiosidades africanas nesse processo. Quando a gente pega as religiosidades indígenas, a gente tem o catimbó, se eu não me engano. Eu não lembro se é esse o nome. Deixa eu ver aqui, catimbó. É, catimbó. E tem uma outra também, é que eu não lembro agora o nome. Tá? É da mesma maneira que vai ter entre religiosidades indígenas e africanas e por aí vai. Tá? E da mesma maneira que os nativos indígenas, a população negra também é excluída dos projetos de nação dos estados nacionais.
Esses estados nacionais são esses estados com o ideal de nação que a gente tem hoje em dia, como Estados Unidos, Brasil, praticamente todos os estados do mundo, tá? Que estavam sendo formados já a partir do século XIX. Alguns já haviam sido formados como os Estados Unidos, mas no XIX a gente tem aquelas independências da América Espanhola e do Brasil, e aí esses ideais de nação vão sendo construídos aqui no continente americano, tá? Da mesma maneira que os nativos, eles também são negligenciados, são excluídos desse processo, desses projetos. E as condições de vida da população negra e indígena, elas só vão ser preocupação dos governos, infelizmente, no século passado. Tá? No caso do Brasil, porque mesmo com a proclamação da República, a realidade dessas pessoas não mudou. Isso a gente vai falar também ano que vem. Bom, gente, esse capítulo ele é bem curtinho. Dá uma lida nesse capítulo 10 que vale a pena, tá? Tem umas questões interessantes aí para a gente poder discutir no Zoom. Coloquei o dever de casa lá no grupo do WhatsApp, e a gente vai fazer exercícios sobre esse capítulo. E conforme a gente for resolver esses exercícios, eu quero ver muito o que vocês têm a dizer, tá? Ainda mais porque essa é uma matéria que não tem lá muita coisa factual para vocês decorarem e tudo mais. É uma coisa mais de debate, de discussão. Então, se a gente chegar nos vocês não debaterem, vai ser complicado. Então, basicamente é isso. Eu vou ficando por aqui. Vou lançar a videoaula lá na pasta e no grupo dos pais. E é isso, gente. Tchau, tchau.